Boa noite a todos, meu nome é Jefferson e estamos aqui hoje com o intuito de falar um pouco sobre Deus para vocês. A programação, como vocês puderam ver, se chama o Evangelismo Criativo, porque nós queremos passar essa mensagem de uma maneira diferente, uma maneira criativa realmente. E você pode até dizer: eu tenho ouvido falar muito sobre Deus, já ouvi falar sobre Deus várias vezes, existem muitos grupos falando sobre Deus, pessoas batem na sua porta à noite, ou de dia, aos domingos, na hora que você está querendo dormir, para falar sobre Deus. Mas será que essas pessoas estão falando coisas corretas? Será que eles estão falando a verdade sobre Deus? Não sei, mas eu sei de uma coisa: algumas pessoas estão envergonhando o nome de Deus, estão falando coisas do Evangelho que tem causado escândalos. E você pode ser uma pessoa decepcionada, você pode estar aqui à noite achando que não tem nada demais, que você já ouviu muita coisa sobre o Evangelho e que toda igreja evangélica é igual. Eu digo a você que não. Eu quero falar para vocês a mensagem de Deus. A mensagem de Deus ela é simples. Ela é tão simples que qualquer criança pode entender e pode compreender. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 18, versículo 3, que aquele que quiser entrar no reino de Deus deve se tornar como uma criança. E é isso que eu quero fazer. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o pecado. Como o pecado age na nossa vida. E eu vou fazer isso de uma maneira, como eu já disse, bastante interessante. Eu vou fazer um truque de exibicionismo, e depois vocês vão entender o que é essa mensagem, de uma forma bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estamos aqui uma corda comum, como qualquer outra. E essa corda, ela representa a minha vida, a sua vida, a vida de qualquer um de nós. E nós somos assim, nós somos pessoas livres, nós fazemos o que queremos, nós comandamos a nossa vida, nós vamos para qualquer canto que queremos, nós fazemos qualquer coisa que dá na nossa telha. E nós somos assim, somos pessoas descoladas e fazemos o que queremos. Mas eu quero falar de outra coisa que aparece na nossa vida: o pecado. Essa garrafa aqui simboliza o nosso pecado. Nosso pecado é assim, ele é atraente, nós estamos vivendo nossa vida, estamos passeando e de vez em quando nós queremos dar uma entradinha no pecado. Nós entramos no pecado e logo saímos. Realmente nós não somos como aquelas pessoas que não conseguem se controlar. Nós podemos entrar no pecado e sair a hora que quisermos. Mas será que será assim mesmo? Nós cada vez vamos entrando mais fundo no pecado. Mas nós sempre saímos. Nós ouvimos histórias de pessoas drogadas, pessoas viciadas em crack, pessoas alcoólatras que não conseguem se libertar da bebida. Mas nós somos assim com essas pessoas. Nós somos pessoas realmente diferentes. Mas aí, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14, que o pecado ele age de uma maneira muito interessante. A nossa cobiça nos seduz e depois que ela nos seduz, ela dá luz ao pecado. Então a gente vai entrando, a gente quer pecar, nós vamos entrando nesse pecado e cada vez mais fundo nós vamos entrando, mas nós sempre saímos. Mas chega uma hora que a gente entra no pecado e a gente vai entrando, a gente quer mais, a gente vai entrando e chega aquele momento que a gente tenta sair do pecado, mas não consegue, o pecado prendeu. E agora? Você pode fazer o que você quiser e aquele pecado não vai sair da sua vida, porque agora quem controla a sua vida é o pecado. E por mais que você tente, pode tentar, o pecado não sai da sua vida. E você pode até chamar um amigo seu e você não vai conseguir tirar esse pecado da sua vida. Eu vou contar uma história para vocês. Mas um certo homem, ele trabalhava na empresa e o colega dele, ele fumava muito, saía, fazia o que queria. E aquele rapaz era crente, e ele chegou para esse amigo dele e disse: eu quero falar de Jesus para você. Aí o colega disse: não, eu quero ouvir de Jesus, porque os crentes, eles são pessoas muito limitadas, eles não fazem o que querem. Eu quero ser livre, eu quero fazer aquilo que eu quiser. E o rapaz disse: eu também sou assim, eu posso fazer o que eu quiser. Aí, me arregistrou um maço de cigarro aí. Vou provar para você que eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou fumar, para você entender que eu não sou assim como você disse. Ele disse: tá bom, pois fuma. Aí ele disse: espera, eu não quero fumar agora. Eu vou fumar daqui a pouco. Agora é meio-dia, eu vou fumar 3 horas lá no nosso intervalo. E aquele rapaz ficou assim, o rapaz que era descrente disse: não,
disse, cadê, você já fumou? Aí ele disse, não, ainda não fumei, não deu vontade. Mas quando der vontade eu fumo. Ele disse, não, você precisa fumar logo. Aí não, eu fumo na hora da saída. Tudo bem, quando chegou no final do dia, aquele rapaz atormentado pelo seu vício, chegou para ele e disse, se você não for fumar, eu não quero nem saber, eu quero que você me dê minha carteira, porque eu quero fumar. E aquele rapaz puxou a carteira do seu bolso e disse assim, eu vou lhe dar sua carteira, mas eu quero lhe mostrar que eu sou livre, eu posso fumar se eu quiser. Mas eu pergunto a você, você pode deixar de fumar? E aquele rapaz entendeu que na verdade ele não era livre, ele era escravo do pecado. O pecado é assim, ele nos prende e às vezes nós nem percebemos, achamos que somos livres, mas ele está lá na nossa vida e tudo que a gente faz ele está lá e não se solta. Mas através de Jesus, através de uma fé genuína no Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados, a Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando Jesus entra na nossa vida, nós somos livres. E se nós entregarmos os nossos pecados, nossos vícios na mão de Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. E agora, quem controla a nossa vida é Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E é isso que eu quero falar para vocês. Pecado, a nossa vida e sobre o sacrifício de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que daqui a pouquinho tenha mais. Obrigado. Boa noite a todos. E aí, vocês gostaram aí do nosso primeiro ponto aí com o Jefferson? Como ele falou, a nossa intenção hoje aqui é trazer uma forma diferente da gente estar apresentando o Evangelho, apresentando a Palavra de Deus, né? E agora nesse momento, eu vou estar falando para vocês, gente, um pouco sobre a questão da pureza de Deus. A pureza de Deus e o relacionamento desse Deus puro com o homem, né? Então, eu vou dar um exemplo dessa pureza para vocês. A gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus sem mácula. Nele não existe nenhuma falha, nenhuma sujeira. Ele é perfeito. Então, a gente pode exemplificar o nosso Deus. Como um copo com água. Vamos dizer que esse copo com água é Deus, né? Ele limpo, transparente. Vamos representar aqui a pureza de Deus. E no início da humanidade, nós sabemos que Deus criou Adão e Eva. E naquele período, o homem ele era perfeito, porque ele foi criado como Deus perfeito. E esse Deus se relacionava diretamente com o homem, né? A Bíblia nos fala que o homem passeava pelo jardim, Deus conversava com ele. Eles realmente tinham um relacionamento direto. Mas por quê? Porque o homem também era puro. O homem tinha essa pureza que Deus tinha concedido a ele. Ou seja, Deus puro se relacionando com um homem também puro, sua criação. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe que, infelizmente, o pecado entrou. O homem se deixou levar por Satanás e o pecado entrou na vida humana. Vocês estão vendo? O que foi que aconteceu? O homem que antes era puro, agora passou a ser impuro. Ele era sujo. Ele passou a ter o pecado. E esse pecado trouxe uma consequência. Que consequência foi essa? Ele interferiu no relacionamento direto entre o homem, agora pecador, e Deus. Por quê? Porque o nosso Deus ele é um Deus puro. E Ele jamais pode aceitar o pecado, a sujeira. E um Deus puro não pode se relacionar com a impureza. Ou seja, então, o relacionamento que antes era tão forte entre o homem e Deus é um relacionamento tão próximo. Agora, por conta do pecado do homem, houve essa separação.
Mas aí eu tenho outra coisa para falar para vocês. Eu tenho que falar para vocês um pouco sobre, para a gente estar exemplificando essa questão da pureza. Eu preciso falar um pouco sobre, vou deixar aqui em cima, o homem pecador e o Deus puro. A gente precisa falar um pouco sobre dignidade, para a gente poder entender melhor essa questão da pureza. Mas como assim dignidade, vocês perguntam, né? Eu vou dar um exemplo. Me diga uma coisa, o que aconteceria se um de vocês jogasse um sapato em mim, por exemplo? Jogasse um sapato em mim? Não ia acontecer nada. O máximo que iria acontecer, eu iria ficar com raiva de você, poderia ficar chateado, mas não haveria grandes consequências para você. Mas agora me diga uma coisa, o que aconteceria se você jogasse um sapato no presidente da República? Alguém pode me dizer? O que aconteceria? Seria preso. Entendeu? E é isso que eu quero exemplificar. A minha dignidade, podemos dizer assim, ela é pequena. Porque eu sou pequeno, a minha importância é pequena. Então, a consequência de um ato contra mim é pequena. Mas uma consequência de um ato contra o presidente da República, que é um homem importante, tem uma consequência grande, muito grande, uma consequência muito importante, né? Muito séria. Agora, me diga uma coisa, se uma falha contra mim é uma falha pequena, uma falha contra o presidente da República é uma falha grande. Agora imagine uma falha contra Deus. É uma falha grande ou não é? É uma falha enorme, não é? E como a gente poderia pagar essa falha? Será que se eu fosse simplesmente preso, eu iria resolver toda a situação? Claro que não, né? Somente Deus poderia solucionar essa questão. A nossa falha contra Deus foi enorme, nós pecamos, o homem tinha um relacionamento perfeito e abriu mão disso. E apenas Deus poderia restabelecer esse laço. E aí é a ideia que eu quero passar para vocês. Através de Jesus Cristo, que também é Deus, o homem pecador poderia ter o perdão do seu pecado. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que também era puro e perfeito. Enviou o seu Filho ao mundo para que assim o homem, podendo ter novamente um relacionamento com Ele, pedindo perdão pelos seus pecados, ele pudesse ser purificado. Vocês estão vendo? O homem era pecador, ele tinha um pecado, mas a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo entrou na vida do homem, todo o pecado foi dissipado. E é isso que Jesus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Ele nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Mas a gente sabe que o diabo ele é sagaz, né? O diabo ele não descansa fácil, não. Ele sempre quer nos atrapalhar, quer nos derrubar no nosso dia a dia, na nossa vida, e ele não desiste. E o pecado está sempre nos rodeando. Mas se você, meu irmão, tem um relacionamento firme, um relacionamento verdadeiro com Deus, se ele realmente está na sua vida, o pecado pode até tentar entrar. Mas o que acontece? O pecado vem, mas é dissipado pelo perdão. O perdão que o Senhor Jesus Cristo concedeu na cruz do Calvário a todos nós. E aí, vocês gostaram? Interessante, né? A gente puder exemplificar dessa forma, de uma forma visual, o que o Senhor Jesus Cristo fez na vida do homem, o livrando do pecado. Então a gente agora vai dar continuidade, a gente vai ter o nosso próximo ponto, e vocês vão poder estar aprendendo mais acerca do relacionamento com Deus, com o homem, acerca de muitas outras coisas, né, que o Senhor tem para nos falar essa noite. Então, valeu, pessoal. Meu nome é Paulo Felipe, as pessoas já me conhecem, e eu vou mostrar o evangelismo com uma simples folha de papel. Tá bom? Vocês viram aí com o meu amigo Jefferson, uma corda e uma garrafa, com o Jessé com 2 copos de água. Eu vou fazer com uma simples folha de papel. Com folha de papel em branco. É como nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio, a vida, podemos escrever o que quiser na nossa vida. Podemos preencher da forma que quiser. Muitas pessoas procuram preencher sua vida com bens materiais, comprando uma casa,
Mas nunca ninguém começa com uma casa muito grande, não é verdade? Você trabalha, compra uma casinha pequena. Não compra uma casinha pequena para tentar preencher sua vida. Mas você ainda sente aquele vazio dentro de você. Então você trabalha mais e compra uma casa maior, bem maior. Compra até alguns carros com o intuito de preencher a sua vida, de ter satisfação na sua vida. Mas as pessoas vão olhar para você e vão se admirar: olha, ele tem uma casa grande, ele tem carros, olha, mas elas não conseguem ver o vazio que tem dentro de você. O coração continua vazio. Então, você, não contente, procura diversão, vai para festa, faz diversas viagens, conhece o mundo todo, conhece todo mundo, faz viagem, certo? As pessoas não conseguem ver o vazio dentro de você, então você se sente como um avião sem asas. Como um avião sem asas, frustrado, porque você não conseguiu ter aquilo. Pelo contrário, essas riquezas, esse dinheiro, só fizeram você ter mais insegurança. O que adianta todo esse dinheiro? Você compra um carro bonito, você para no sinal e vem uma pessoa e pá, dá um tiro na sua cabeça. De que adiantou todo o dinheiro? De que adiantou todo o seu trabalho? De nada. Ou então você pega seu filho, coloca numa escola particular, numa escola que você gosta, que ele possa aprender mais e mais. Mas fazer o quê? Pode chegar alguém sequestrado dentro da própria escola. Então você vê que a sua frustração foi muito grande. Você se sente no fundo do poço. Mas no fundo do poço é um bom lugar para se estar. No fundo do poço, você olha para a direita, não vê ninguém. Olha para a esquerda, também não vê ninguém. Você está sozinho. Você não tem para onde ir. E o único lugar que você pode olhar é para cima. E você olha para cima e lembra daquele seu amigo na faculdade, no colégio, no trabalho, que falou do amor de Deus para você. E você lembra que ele falou de um Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. Um Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar a sua vida, para lhe dar a vida eterna. Mas vocês podem ver que a cruz também está vazia. Quando escutamos falar de Deus, lembramos de Deus ensanguentado, sofrendo numa cruz. Sim, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para lhe dar a vida eterna. E agora, hoje, ele está sentado à destra de Deus, reinando. Ele reina e ele quer ser o rei da sua vida também. Mas para isso, é preciso que você aceite, que você receba Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Jesus Cristo quer ser o rei da sua vida. Ele quer lhe dar a vida eterna. Como diz, Jesus não vai entrar a força no seu coração, você tem que convidar para ele entrar no seu coração. Como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então é isso, pessoal, a mensagem. Desculpa pelo erro, tá bom? É isso aí. Vamos lá. Bem, pessoal, para fazer essa exposição eu precisarei de duas coisas. A primeira é da imaginação de vocês e a segunda é de uma corda, certo? Esta corda vai representar o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e dos animais. Este Deus, ele apresenta uma característica: ele é santíssimo, e sendo santíssimo, ele abomina qualquer tipo de pecado. Mas, como eu falei, este Deus é um Deus criador. E ele criou não somente a natureza, os animais, mas ele criou o homem. E ele criou o homem com uma finalidade. Ele criou o homem com a finalidade de ter uma comunhão, de ter um relacionamento com o homem. E esta comunhão era perfeita. Esta comunhão era harmônica, era maravilhosa. Até um certo dia em que o homem optou pelo pecado. E ao optar pelo pecado, essa escolha o levou ao completo afastamento de Deus.
pois Deus é santo e Deus abomina o pecado. Então o homem teve que viver a sua vida sem a comunhão com esse Deus maravilhoso e a sofrer pelas consequências de sua desobediência para com este Deus. Mas Deus, apesar de ter sofrido essa rejeição do homem, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, Deus não desiste do homem, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. E Deus proveu então uma solução para este problema do homem, ao enviar o seu próprio Filho, Jesus o Cristo, para que morresse na cruz por nós. E através de seu sangue derramado, fomos e somos reconciliados com este Deus Criador. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Há um só elo entre Deus e o homem. Talvez tenha algum de vocês aqui esta noite que tenha buscado ter essa comunhão com Deus, mas tem buscado em placas de igreja, tem buscado encontrar Deus por meio de outros mediadores. Mas a palavra de Deus, ela é clara ao dizer em João capítulo 14, versículo 6, e diz que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esta noite eu vos apresento Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus. Pode controlar o pecado, entrar no pecado, sair do pecado, entrar no pecado, mas você diz que tem uma hora que não dá mais, você não tem o controle. Também diz a pureza de Deus. Só Deus pode nos limpar, só Deus pode purificar o nosso coração. Diz também que Jesus deve ser o nosso rei. Ele deve ficar no trono do seu coração. Também diz agora na nossa figura que Jesus, ele é o elo que junta os homens a Deus. Foi quebrado, Jesus é a ponta. Então eu tenho aqui para fazer, né? Sobrou duas cordas. Então vamos lá. Vamos imaginar que essa corda é uma pessoa que tem muitos pecados. Vamos dizer, pronto, ele é um bandido, ele é um assassino, cometeu vários assassinatos e ele está preso, está na cadeia. E além do assassinato, ele cometeu outros crimes. Então, o pecado dele é enorme. Né? Perante a sociedade, também perante os homens, o pecado dele é enorme. Então, agora, vamos ver o seguinte: isso que é razoável, digamos, ele é um político, ele mente, ele engana algumas pessoas, mas ele não é um bandido, ele não matou ninguém, ele tem um pecado assim, razoável, aceitável, digamos assim. E agora, interessante, essa cordinha, ela representa ela representa você, ela representa o nosso pecado. Quase nada. Não, eu vou dar um exemplo do nosso pior pecado. Alguém liga e você não está sabe para falar para aquela pessoa e diz assim: não, diz que eu não estou. Isso não é um pecado, é um pecado, porque desagradou a Deus, mas não é nada comparar ao bandido e aquele político. Mas, uma coisa que nós não sabemos, ou então fingimos que não sabemos, é que para Deus, eu e você, que temos pecados não considerados assim, pecados pequenos, aquele político que tem um pecado razoável, e aquele bandido, aquele assassino que matou, está lá preso, para Deus, não tem distinção. Para Deus, está no mesmo pecado. O bandido, o político, e eu e você, que quase não cometemos pecado. Muitas vezes nós pensamos que pela quantidade de pecados nós podemos fazer coisas que vão nos salvar, que vão pagar os nossos pecados. Mas para esse bandido, para o político que não peca nem tanto, e para nós que quase não temos pecado, só há um caminho, que é Jesus. Só uma maneira de eu e de você ir para o céu, que é Jesus Cristo.
Porque a Bíblia diz que para Deus não tem distinção do pecado. Ele pecou, ele é culpado. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram, precisam e carecem da glória de Deus. Então, todos estão no mesmo pé diante de Deus. Mas há uma solução. Mas antes disso, continuando a afirmar que Deus, ele vê no mesmo pé, diz lá em 1 Samuel 16,7, que Deus, ele não vê como vê o homem, porque o homem vê o externo. Pelo externo nós condenaríamos esse assassino. O político também condenaríamos, mas eu e você, não, porque nós precisamos de Cristo. Nós quase não pecamos. Mas Deus não vê isso, Deus vê o coração. E aqui, cadê? E há uma resposta. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem o pior dos bandidos, nem o político, nem eu e você, o mais bom que nós sejamos, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus falou, então, é através da cruz de Cristo que nós podemos ser salvos, que nós podemos ir para o céu. Obrigado, espero que tenha ficado essa aplicação para vocês. Tem uma última mágica, um último truque. Eu rapidinho vou mostrar para vocês o que é um baralho. Baralho normal. Cadê? Olha aí, acabou. Certo? Agora eu preciso de uma pessoa da plateia para me ajudar nessa mágica aqui. Eu vou mostrar. Alguém da plateia poderia vir aqui, tá? Pode vir aqui, ó. Ian, velho, é corajoso. Vamos lá. Como vocês já viram, eu tenho aqui na minha baralho. Opa, cadê? Tá aí, baralho, certo? E eu tenho uma carta aqui especial no meu bolso. Esse bolso aqui de dentro, certo? Opa, tá aqui a carta. Sai uma coisa aqui, como é que passa aí? Tá aqui a carta. É uma carta totalmente branca, como vocês podem ver. Essa carta, ela representa o pecado na nossa vida. Então, o baralho normal, com todas as cartas, é a nossa vida em perfeição. Nós estamos vivendo com Cristo e está tudo bem. E eu vou pegar essa carta com o Ian vai ver essa carta, está tudo normal nessa carta, né? Certo? Então, eu vou pegar o pecado, vou abrir aqui, vou ver se eu coloco aqui para pegar. Eu vou abrir aqui o baralho, certo? E vou colocar o pecado aqui nesse baralho, certo? E vou colocar Jesus Cristo, que é essa carta para fora. Eu ia segurar Jesus Cristo. Então, quando o pecado entra na nossa vida, ele se instala e ele entra no nosso coração. E quando ele entra no nosso coração, o que acontece com a nossa vida? Dá para ver ali? Nossa vida, ela fica toda em branco. Nossa vida fica toda fora de ordem. E às vezes nós temos que fazer uma escolha. Ou nós escolhemos ficar com o pecado, ou nós escolhemos Jesus. Então, você pode pegar Jesus na sua vida e você pode colocar de novo para dentro. Certo? E você colocando Jesus, você tira o pecado da sua vida. Se você o pecado, por favor, Jesus entra na sua vida. E da mesma forma do pecado, Jesus entra no seu coração. E quando ele entra no seu coração, e o pecado sai, sua vida volta de novo. Dá para ver aí? Dá para ver aí? Tudo normal de novo, certo? Então, essa mensagem eu quero deixar para vocês essa noite. Obrigado, Ian, valeu, vocês garantiram. Você não sabe por cima essa mágica. Então, assim, com o pecado de Jesus na nossa vida, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer essa escolha. E eu queria apresentar um pouco desse plano para vocês, de Jesus. Talvez você viu as mágicas e não compreendeu, foi um pouco confuso, foi muita coisa, tem gente aí que não consegue raciocinar direito. E eu quero passar essa mensagem.